Então nós vemos leitura bíblica, nós vemos oração, nós vemos a música, os hinos, os salmos, os cânticos espirituais. Que mais que nós vemos como elementos teocêntricos e cristocêntricos em um culto? Oferta, elemento teocêntrico, oferta, a entrega dos dízimos e ofertas. Que mais? A pregação da palavra, né? Pregação da palavra, elemento, ordenação de presbíteros e diáconos, elemento cultico, tá? O impor as mãos ali, batismo, santa ceia, exatamente, e um elementinho, que é um elementão, lá no finalzinho do culto, a bênção apostólica, né? É muito interessante, porque nós não vamos encontrar, queridos, constando na relação de elementos do culto, da confissão de fé de Westminster, a bênção. Mas em termos de Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é prevista no artigo 31, que diz que a sua impetração, ela tem que ser apenas por pastor. Então, ela cabe como elemento em um culto teocêntrico, a impetração da bênção. Portanto, nós temos o prelúdio, agora mesmo nós vamos falar toda a questão litúrgica, nós temos a impetração da bênção, nós temos o poslúdio, encerramos o culto. Aí, gente, aí pode homenagear quem quiser homenagear, dar aviso, abraçar visitante, essa coisa toda. Pois não, querido? Em relação à pregação, pastor, sim, as mulheres, já é bem escasso, assim, pontualmente aconteceu no domingo, acho que foi no domingo atrasado, ou anterior, que depois de tantos anos aqui na igreja, uma mulher fez a liturgia. E a pregação no púlpito, parece que a igreja presbiteriana não permite. Não. O que o senhor podia comentar um pouquinho a respeito disso? É porque nós não vemos, querido, nenhum respaldo bíblico em relação a isso. A mulher, ela é valorizadíssima na Bíblia. A mulher, ela tem voz na Bíblia, tá? A mulher, ela tem palavra na Bíblia. Mas a gente não vê em contexto algum, podia até falar assim, mas era num contexto judaico. Mas aí a gente vem para o período do Novo Testamento, ali para Colossos, para Galácia, para Corinto, e por todas essas cidades. E nós não vemos nenhum embasamento bíblico da mulher pregando, tá ok? Mas isso não impede do ensino feito pela mulher, tá? Isso não impede uma escola dominical, isso não impede uma aula, isso não impede um ensino num grupo familiar, mas nós não temos um embasamento bíblico. E como a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é muito fiel à palavra, né? A gente tem a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Então, dentro dessa única regra de fé e de prática, nós não temos esse embasamento. O que acontece é que a igreja abre uma exceção em alguns campos missionários, aonde não tem pastores, nem evangelistas, nem missionários homens ali pregando, e tem mulheres, em algumas exceções, tá ok? Então o ensino da palavra é levado, mas ali não há impetração da bênção, e ali não há o uso dos sacramentos, porque o uso dos sacramentos também, a ação dos sacramentos, ela é feita pelo pastor, somente pelo pastor, tá ok? Então é por isso que a IPB não abre. Agora, por exemplo, só o pastor é que pode batizar, só o pastor é que pode impetrar a bênção, só o pastor é que pode ministrar a ceia, tá ok? Agora, num casamento, a IPB não proíbe qualquer outra pessoa fazer um casamento, só não pode impetrar a bênção, entendeu? Então, qualquer membro da igreja, ele pode realizar um casamento,
mas ele não pode impetrar a bênção ali no casamento. Não tem, sabe, esses dias alguém estava falando para mim que o filho pediu, o pai ele faz parte da equipe de ensino da igreja, e o filho pediu para que o pai fizesse o casamento, e o pai fez o casamento dele, tá, é isso. Então assim, acontece sim, a IPB não proíbe isso, tá bom? Exatamente, bem lembrado, Silas. Essa questão do testemunho, quando a igreja pentecostal, ela trabalha muito nessa questão do testemunho. O testemunho na igreja presbiteriana, ele é pontual. A gente não vê isso na Bíblia, mas o testemunho na igreja presbiteriana, ele é pontual. Então, por exemplo, você recebeu um milagre, você recebeu uma cura, e você dá um testemunho para glorificar a Deus. O grande problema do testemunho, muitas vezes, é para a glória do homem, não é? Para a glória do homem. Então, esse é o perigo do testemunho. Então, com raridade, né, Silas? Pode fazer isso para glorificar. Então, o irmão, ele recebeu uma cura. O médico falou assim, olha, não tem o que fazer, não tem como curar, e Deus dá a cura, opera o milagre. E aquela pessoa vai ali e dá o testemunho, olha, eu fui curado. Deus operou um milagre na minha vida, então vamos aqui juntos louvar a Deus, glorificar a Deus, orar e agradecer a Deus por esse milagre. O direcionamento todo feito para Deus. Mas isso não é assim comum. Na Assembleia de Deus, se você chegar lá para visitar e mandar um bilhetinho para o pastor assim, olha, meu nome é Jairo, eu sou pastor na igreja presbiteriana, eu queria dar um testemunho. Ele me chama lá na frente. Sem saber que testemunho que eu vou dar, sem saber o que eu vou falar, porque isso é comum. Isso na IPB não existe, tá ok? Alguém tinha pedido? Pois não, querido. Pastor, nós somos presbiterianos, tudo bem. Tem um detalhe que até onde vai a questão doutrinada presbiteriana e até onde vai a Bíblia nesses pontos que você citou aí que são. Biblicamente, onde se localiza a passagem que fala que só o pastor pode impetrar a bênção. Assim. Só o pastor pode batizar. Só o pastor pode dar os sacramentos no caso da ceia. Sim. Aonde está o versículo que está isso? Isso, onde que base nesse que a aspecto não usa? tem. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela toma por base quem fez isso na Bíblia, a autoridade que fez isso na Bíblia e a autoridade que é constituída hoje para fazer isso na Bíblia. Entendeu? Então é nesse aspecto. Então a gente olha para Arão, então a gente tem ali aquela bênção araônica. A gente olha para os apóstolos e a gente vê a bênção sendo impetrada pelos apóstolos. A gente vê o sacramento sendo instituído ali por Jesus, né? O sacramento da ceia, por exemplo, e Jesus falando para os apóstolos, vão fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vem dentro dessa questão da liderança, porque se você for procurar um versículo específico, você não vai encontrar nem para isso, nem para um monte de outra coisa. Eu falo porque, por exemplo, o presbítero a gente considera dentro da presbiteriana como um dos pastores. Sim. Ele pode pregar. Pode. Ele pode pregar, ele pode fazer ele pode pregar, coisas. Ele pode ensinar, mas ele discipular, mas isso lhe não é imputado, ele não pode fazer essa. Aí você vai para a Bíblia, por exemplo, quando se a gente for por isso, não tem mais apóstolos. Quando Sim. Jesus colocou a questão do sacramento da ceia, é para os apóstolos, então sim. nós teríamos que sim. observar Mas isso. a gente vê a autoridade da liderança que quem recebeu ali, entendeu? Os pais da igreja. O presbítero, ele é ordenado para aquela função que é estabelecida na própria Bíblia, né? Então você olha lá, o que a Bíblia requer para um homem ser presbítero, o que a Bíblia requer para um homem ser diácono, né? Nós o chamamos de pastor, sim, mas ele não foi ordenado para aquela missão de o pastor, que é o pastor que pastoreia como efetivo, como auxiliar de uma igreja. Então a gente olha
para a questão daquilo que foi dado por Jesus como liderança, aquilo que tem na palavra como liderança, para a gente levar em consideração isso. Você entendeu? Porque senão nós não vamos, outras coisas não vão poder acontecer, porque nós não temos um versículo específico, aí a gente vai por exclusão. Sim, sim. E eu concordo com ele também, mas eu vejo mais nesse aspecto mesmo, de Arão e desses líderes que tomaram a frente das igrejas e para eles foi colocado essa missão, entendeu? E a IPB, ela trabalha dentro desse aspecto. Eu sei que você não está aceitando muito, mas... Oi? Mas Felipe ali, ele além de diácono, ele está como um líder espiritual. Não era apenas um diácono da igreja, tá? Quando a Bíblia fala, por exemplo, da relação de presbíteros e diáconos, que eles nem citam o nome daqueles presbíteros e diáconos que estavam trabalhando, aí a gente diferencia. Não existe. Não. Timóteo, exatamente, né? Não existe dentro desse contexto, né? Sim, exatamente. Ele batizou um, depois ele lembra, fala assim, eu acho que eu batizei mais um, mas ele fica por aí mesmo, não é? Exatamente. Mas aí dentro da liderança, não foi qualquer pessoa que batizou, entendeu? Foi dentro de uma liderança. É por isso que nós temos que olhar para a Bíblia. É por isso que nós temos que olhar para os princípios bíblicos. Então, todos esses são elementos que cabem dentro de um culto teocêntrico. Agora nós precisamos olhar para o adorador. Pois não, pode falar. Pode falar. Pastor, eu quero voltar um pouco à pergunta da questão do que podemos fazer no culto. Tiago 5,14 diz lá, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre eles, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Sim. Isso cabe dentro do culto? Esse ungir com óleo, isso cabe dentro do culto, porque é uma oração de petição. Agora, esse ungir com óleo, nesse caso, não é unção que é voltada para daquilo que a gente viu no Velho Testamento. Essa unção aí é remédio. Remédio. É remédio. Tá? Essa unção aí, no original, ela é remédio, é um bálsamo, é um remédio, né? Então está dizendo, orem com a pessoa que está enferma e dê o remédio para ela, né? Então, isso cabe sim dentro do culto. Já fiz isso, de pessoas estarem passando por enfermidades para a morte, pessoas passando por enfermidades na família, pessoas passando por problemas seríssimos, e eu pedi para que os presbíteros viessem à frente, levantassem as mãos, erguessem as mãos, e a gente levantou um clamor a Deus ali, porque a oração é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de entrega, é um ato de esperança a Deus. Então cabe com certeza nós fazermos esse tipo de oração sim. Tá? Muitas vezes até pedimos a pessoa para se ajoelhar e nós também nos ajoelharmos. Eu tenho esse costume lá na minha igreja, de conclamar a igreja a se curvar e pedir, olha, eu queria, se você tem condições de se ajoelhar, eu sempre explico, não é o fato de ajoelhar que vai mexer com o coração de Deus, mas é esse ato de se curvar. É esse ato de mostrar assim, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano, e nós vamos nos curvar aqui e levantar um clamor a Deus. Um clamor pela nação, um clamor por pessoas enfermas, um clamor pelas eleições lá da igreja, que aconteceu há 2 domingos atrás, a igreja toda ajoelhada, a igreja toda em clamor. Isso cabe sim dentro do culto, porque isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus.